Pronto, e eu acho que pra gente, o último tema, pra gente falar um pouquinho rápido também, que é um mundo, mas é sobre a questão... Brincar, parou a chuva. Me diga uma coisa, por que tanto autista? O que é que tem, assim? O que foi que aconteceu que o mundo... Essa pergunta é muito feita, né? Assim, acho que todo dia chega uma mãe pra gente perguntando a gente, doutor, por que tá tendo tanta criança com autismo? Realmente a gente tem percebido isso, Danúzio. Nós que trabalhamos com direito previdenciário, rapaz, é um aumento significativo. Cara, é de assustar. É de realmente de assustar. Existe algo, na minha visão, né? Existe algo concreto e existem algumas teorias. O que é algo concreto? O algo concreto é que, assim, o autismo, ele é muito novo. Esse transtorno do espectro do autismo, né, é muito novo. Então, o autismo, ele só entrou no DSM-3. Os primeiros casos que foram descritos, né, lá na, sei lá, metade do século passado, 1950, 1940. Então, assim, os casos, o autismo, a doença autismo, o transtorno autismo, ele é muito novo. E quando você tem um transtorno que é muito novo, as pessoas muitas vezes têm casos que a gente não diagnosticava anteriormente e que passamos a diagnosticar mais. Não é incomum você lembrar que você tinha um coleguinha na sua sala. Às vezes tinha aquele cara que era meio estranho, que era ali, né? Mas ninguém dizia que aquilo ali era um autismo. Por quê? Porque naquela época, quando a gente era mais jovem, né? Ali na segunda série, do primário, a gente via uns coleguinhas que geralmente ficavam mais afastados, que tinham alguma coisa, mas ninguém dizia que era autista. Então, uma coisa que eu acho que explica isso é a questão da gente ser um transtorno de uma descrição muito nova. Segunda coisa é que o DSM-4, não sei se foi o 4 ou foi o 5, ele disse, tudo agora que tiver essas características vai estar dentro do que a gente chama de transtorno do espectro do autismo. Então, a gente não fala mais em transtorno global de desenvolvimento, a gente não fala mais em síndrome de Asperger, a gente não fala mais em autismo atípico. A ideia é todo mundo que preencher os critérios vai estar dentro do transtorno do espectro do autismo. Então, tudo está no balaio e a gente vai dizer se isso aqui é um nível 1, um nível 2 ou um nível 3 de dependência. É isso que a gente faz hoje. E que o próximo DSM já se questiona. Será que é assim que a gente deve proceder? Será que tudo isso é a mesma doença? Eu tenho um transtorno, perdão. Eu tenho um paciente que é PhD, biólogo, publica artigos e ele tem o transtorno do espectro do autismo. E eu tenho uma criança que tem uma deficiência intelectual que não consegue falar, que não consegue... Severa. E é transtorno. Será que isso realmente é... Isso eu estou colocando para discussão. Isso é o que a gente tem discutido. Será que tudo isso se enquadra? É realmente o espectro de uma mesma coisa, de um mesmo transtorno, entendeu? Porque existem nuances, né? Ou será que a gente vai ter que redividir de novo como a gente fazia lá atrás? Eu não peguei essa época da divisão, a gente já pegou essa época que é mais... Quando eu terminei, eu já estava nessa época de colocar tudo... A ideia que a gente tinha era, vamos chamar tudo de transtorno do espectro do autismo para que a gente possa fornecer um tratamento adequado e não corra o risco de crianças não serem diagnosticadas e não fazerem os devidos tratamentos. Era isso que a gente aprendeu, vamos dizer assim. E hoje a gente se pergunta, será que todo mundo realmente precisa de algum dentro tipo desse transtorno, né? Está dentro... E isso também vale para o TDAH. Será que nós estamos tendo tanto TDAH? Será que não é a demanda que a gente tem hoje de que todo mundo tem que ser muito bom? Muito produtivo. E às vezes o cara tem que fazer 30 coisas e aí não tem como, cara. Será que a gente tem tanto transtorno assim? Isso é uma pergunta que as próprias sociedades estão se fazendo, né? E muita informação hoje, muita informação. E só para finalizar, aí o que é mais teórico? Existe uma teoria da paridade, que é a questão de que hoje as mulheres têm filhos, os casais, né? Têm filhos muito mais tarde do que tinham há, sei lá, 50 anos atrás.
Então, assim, talvez o envelhecimento parental seja uma coisa que pudesse justificar. O fato é que, se você pegar a prevalência no CDC americano, você vai ver, era 1 para 300, depois foi 1 para 100, depois foi 1 para 80, depois foi 1 para 35, hoje é 1 para 26. E assim, 1 para 26 mas tem alto. Essa teoria 10% de que TDAH, pô. Mas essa teoria, 1 para 10 TDAH. Pois é, mas essa teoria é um pouco... Eu acho que é um pouco infundada, porque se assim fosse, as mulheres mais jovens não teria aí... Não, mas assim, se não você teria um filho com espectro, né? Não é... Essa é uma visão muito... né? Mas se você for pegar assim, a prevalência em pessoas mais jovens e a paridade, ela interfere sim, não só no autismo, mas em outras circunstâncias. Então, se a gente for pegar proporcionalmente, não é que não possa. Pode. Você pode ter uma mulher com 18 anos, teve um filho. Ah, não, mas o doutor disse lá que se eu tiver com 18 anos, agora não ter menino tudo. Não é isso que a gente... Essa questão do